Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês novamente, depois de um ano. E eu gosto de fazer com a luz apagada. Eu lembro muito daquela frase de João Batista, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, acho que é importante é ficar a imagem, a mensagem de Jesus. E o palestrante tem que ficar escondidinho, né? Porque o nosso papel não é ser showman, showwoman, é trazer uma mensagem para vocês, é ser médium da palavra. Mas como tem a gravação, a gente vai ficar com a luz acesa e escolhi essa noite para a gente conversar sobre o Cristo Consolador. O nosso objetivo é trazer uma mensagem de esperança para todos nós. Nós sabemos que nós estamos nessa fase de transição, igual diz uma irmã minha, né, que eu estava lembrando isso para ela esses dias, ela falou, fase, só se for fase eterna, que nunca acaba. Que a gente ouve essa história de fase de transição desde os anos 1940, que os espíritos falam isso, 1950, né, na época de Kardec já falavam também. Mas é o tempo espiritual, o tempo dos espíritos é outro. E ontem eu estava escutando uma entrevista que tem no YouTube com a Nena Galvez. Nena Galvez foi uma amiga muito próxima de Chico Xavier, ela é de São Paulo. Chico passava muitas férias com ela e com o marido e fazia questão de viajar com eles. Eles tinham uma amizade muito próxima, daquelas pessoas queridas. E ela deu uma entrevista em 2017, aonde o Chico dizia, não, o Consolador Prometido, ele vai realmente inaugurar uma nova fase no terceiro milênio. Só que a gente tem que lembrar que o terceiro milênio são 1000 anos, que começaram nos anos 2000. Então as pessoas, né, nós todos, a gente quer aqueles números mágicos, né? Então passou de 1999 para 2000, aí vai amanhecer com nuvens coloridas, todo mundo se amando, mas a gente sabe que tudo é construção. E Jesus é que vai trazer para a gente esse consolo, para que a gente tenha algo que particularmente eu não tenho, que é paciência. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz Mateus, traduzindo aqui a palavra do nosso Mestre, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aí, a gente pega esse finalzinho da frase de Jesus. O que é um jugo? É esse instrumento que a gente coloca nos bois, que se usava desde antigamente, para poder colocar os bois na linha ali do traçado, eles andarem juntos, sem esbarrarem. E o fardo, né? Nós temos aí uma figura do Oriente, uma senhorinha, né, carregando um fardo pesadíssimo aí. Jesus fala que suave é o jugo com ele e leve é o fardo. Aí a gente pensa assim, meu Deus, mas todo mundo que procurou seguir Jesus, desde lá do tempo dos cristãos antigos, só teve morte, dor, sofrimento. Que fardo leve é esse? Que jugo suave é esse, não é? Mas Jesus estava falando sobre a alma, não sobre os padecimentos do nosso corpo, não é? Quem segue Jesus, quem tem Jesus no coração, vai ter a alma leve, mesmo nesses suplícios. Todas aquelas figuras que na terra conseguem se ligar ao coração amoroso de Jesus, eles possuem uma leveza. Chico Xavier, né, foi um grande exemplo disso para todos nós, foi sempre tão bem-humorado, sempre lutando também com as suas dificuldades, chorava, sofria, tomava antidepressivos. Tem gente que achava que o Chico, né, era uma figura sobrenatural, não. Chico Xavier se medicava, ele tratava os olhos, os espíritos não cuidaram de todas as doenças dele, porque ele tinha que passar também pela sua carga de dores, mesmo sendo uma alma tão evoluída quanto ele é, e ainda assim ele sempre teve bom humor, e eu tive a oportunidade de ouvir isso de várias pessoas que conviveram muito de perto com ele, como Arnaldo Rocha conviveu durante muitos anos, como a Dondinha, que foi cozinheira também do Chico, Geraldo Lemos também fala muito isso, né, Geraldinho Lemos, sobre esse bom humor do Chico, e várias outras figuras aí. Vamos lembrar da própria Teresa d'Ávila,
que é uma santa, né, mística da Igreja Católica, e há uma passagem que diz que ela estava tentando atravessar um rio para poder levar doações para o outro lado, e aí ela caiu e o rio caudaloso a levou, e ela gritou, né, valha-me, Senhor Jesus, e Jesus apareceu para ela e a puxou do rio, e aí ele fala para ela, está vendo, Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. Aí ela, sem perder o humor, ela falou, por isso os seus amigos são tão poucos, né, Senhor? Porque se para os amigos de Jesus vai ter esses tormentos aí de um rio caudaloso, imaginemos para aqueles que não acreditam. Mas essa simbologia que Jesus traz aqui para nós, na linguagem dos grandes mestres, e ele é o mestre, é justamente dizendo que, por mais que nós padeçamos externamente com os nossos corpos, nas dores, nas doenças, nesse ar que está irrespirável, pelas nossas próprias consequências aqui na Terra, intimamente, quando a gente se conecta a ele, a gente vai conseguir ter mais leveza, a gente vai conseguir ter mais alegria. Mas não é um otimismo vazio, nem como alguns erroneamente colocam, não é? Infelizmente, hoje a gente vê muitos no movimento trazendo uma ideia de que o sofrimento, como é que é? A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Eu não sei de onde foi tirado isso, porque Emmanuel não fala isso, André Luiz não fala isso. Dor e sofrimento são condições inerentes à natureza humana. Então é necessário a gente sofrer, é necessário ter dor, e é necessário chorar, inclusive vou falar isso aqui também, né, trazendo não o que eu penso, a palavra dos espíritos, porque uma coisa importante que a gente tem que fazer no espiritismo é buscar as referências. A gente vê hoje com a internet, com os veículos, muitas pessoas, né, tem oradores aí que ficam o tempo todo assim, não, os espíritos falam isso, os espíritos falam aquilo, nunca diz o nome do espírito, nunca diz que livro que isso foi citado, que fonte que isso foi tirado, é um tal de espírito me disse, o espírito falou, ou então o Chico me disse, o Chico contou, o Chico falou, mas quem cita isso? É uma entrevista do Chico, está num jornal, que foi transcrito na época, é um biógrafo que tem uma biografia respeitável, não é? Por exemplo, eu gosto de citar o Chico. Eu tenho mais de 50 biografias dele, li todas, para poder pegar os pontos comuns, não é? Então é importante também a gente buscar, nessa doutrina que é de conhecimento, vou falar brevemente disso, que o jugo leve, o fardo se tornar leve, é uma construção também no campo do afeto, mas no campo do conhecimento. Vamos tomar cuidado com essa época da instantaneidade, que a gente quer achar tudo mastigadinho e pronto, para que o outro faça para a gente não tenha trabalho. Em vez de ficar só vendo vídeo e repassando coisas do YouTube, e repassando coisinhas engraçadas que vê do Instagram, de psicólogo, de não sei quem que fala em nome de Jesus, vamos pegar as obras doutrinárias que a gente tem. Esse livro aqui é fabuloso, vamos estudar, vamos ver pela árvore se reconhece os frutos, vamos estudar os frutos aqui para ver se a árvore é boa, vamos pegar o Evangelho, vamos pegar as outras obras. A gente quer tudo mastigado, a evolução é individual, o caminho é único, ninguém vai poder trazer para nós o conhecimento que depende somente da gente, não é? E Jesus, ele diz aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a palavra de Jesus também, traduzida aí muito nos comentários de Kardec, foi seu emissário, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Fé no futuro. Porque Jesus, há 2000 anos atrás, ele já sabia que as palavras dele não serviriam espiritualmente para nós, no sentido físico do planeta Terra, durante muitos milênios ainda. A Terra não será um paraíso físico enquanto a gente não se tornar por dentro seres melhores. Porque a natureza externa, ela reflete a nossa natureza interna. Não está queimando só o fogo retrata o que está dentro de nós. Não está faltando só cuidar do clima, das plantas, está faltando cuidar de dentro da gente, não é? Claro que nós espíritas buscamos ter mais consciência sobre essas questões ambientais,
mas nós somos uma parcela ínfima. Quantas pessoas são espíritas no mundo? Acho que nem 1%, se a gente fizer o cálculo. Então a questão é nós sermos pessoas melhores, porque a doutrina de Jesus ela vai se propagar, qualquer que seja o nome que for, como cristianismo, como espiritismo, como um outro nome que venha a surgir. Por quê? Porque Jesus é o governador da Terra. Isso quem fala para nós é Emmanuel, o guia do Chico no caminho da luz. Jesus criou a nossa Terra junto com outros espíritos crísticos. Ele tirou da nebulosa solar, do Sol, há bilhões de anos atrás, a massa que seria transformada à Terra. Deu equilíbrio suave com a Lua para poder fazer os fenômenos que nós temos hoje de equilíbrio, de magnetismo. Então Jesus, esse que há bilhões de anos atrás já era um espírito crístico, um espírito superior, co-criador, não é? Mas que também continua em evolução, porque além de Jesus nós vamos ter, por exemplo, o espírito que dirige a nossa galáxia, nosso sistema solar. Olha que loucura. Nós vamos ter um que dirige aí o que nós temos de mais grandioso dentro desse universo vasto e sem fim. Então Jesus, que nós nem conseguimos imaginar a evolução, porque Emmanuel fala também no livro O Consolador que nós estamos evolutivamente mais perto dos macacos do que de Jesus, ou seja, nós estamos mais perto da animalidade do que da espiritualidade de Jesus, mas nós estamos a caminho. Esse Jesus, ele diz para a gente, olha, na Terra vai demorar muito para que a Terra fisicamente tenha a condição de um mundo superior, mas vocês podem internamente criar esse paraíso dentro de vocês para terem esse jugo leve. E como é que vai funcionar esse jugo leve? Através do amor e da caridade, que é o que o Evangelho coloca para nós. Amor e caridade, se a gente pegar na essência da palavra caridade no francês, né, charité, vamos ver que é a mesma coisa, é o amor empático. É o amor empático. Né? Amor e caridade são a mesma coisa, a empatia, que é o grande exercício que a gente tem que fazer, que está inclusive previsto no resumo que Deus fez, Jesus, melhor dizendo, fez da lei e dos profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Jesus fez o resumo de toda a lei, todos os profetas, com essa frase, não é? Colocando aí 3 sujeitos: Deus, o próximo e eu mesmo. Então são essas 3 tipos de relação que nós devemos desenvolver, né? Me amar, e nessa medida do amor verdadeiro, amar o próximo, e aí, consequentemente, eu vou amar a Deus também, através desse exercício. Mas ele, sabendo das nossas dificuldades, enviou um Consolador para nos alertar. E por que ele falou isso? Porque ele sabia aquela época, quando ele veio, como todo espírito superior, que é como se fosse um grande computador capaz de olhar para as nossas almas lá daquela época, tantos encarnados quanto desencarnados, Jesus conseguia calcular os possíveis caminhos que todos nós faríamos e conseguia deduzir de que forma a humanidade se desenharia. Esse é o mecanismo, inclusive, das profecias que Kardec fala. É a teoria do homem no monte. Aquele homem que está acima do monte, quando ele olha para baixo e vê alguém andando, ele consegue imaginar para onde aquela pessoa vai pelo percurso dela. Jesus, como espírito crístico, que está no cume da evolução terrestre, ele tem condições de fazer isso com todos aqueles que são seus tutelados. E desde a época em que ele se materializou para conviver conosco, naqueles breves anos em que viveu aqui, 30 e poucos, né, segundo alguns, ele já sabia que nós não teríamos condição de absorver tudo aquilo que ele falou. E mais, que muito do que ele falou seria transformado em fake news. Não é isso? Hoje tem esse nome, não é fake news, notícia falsa. Quanta fake news aí não gerou cruzadas, não gerou religiosos abençoando armas, espadas, depois bombas. Nós tivemos isso recentemente na Segunda Guerra Mundial, não é? E tem gente que duvida que o nazismo aconteceu, mesmo com tudo registrado, não é? Então a gente vê que a humanidade, igual diz um filósofo músico, ela caminha a passo de formiga e sem vontade.
mas o determinismo divino é que a gente evolua. E Jesus, ciente disso, ele manda um consolador, que é justamente o Espiritismo, que é a revelação do plano espiritual. O mundo espiritual chega no século XIX, que era a época onde as ciências estavam se estruturando, e para que não houvesse um materialismo avassalador no mundo, Jesus, então, libera, dentro de um planejamento pedagógico fantástico, que os espíritos trouxessem para nós os seus testemunhos. E isso tudo é organizado e vem aí o Espiritismo trazendo essas verdades que já existem em outras religiões, mas não dessa forma metodizada como o Espiritismo trouxe para nós. Não dessa forma organizada. Por isso que é muito importante, eu vou ficar sendo chato aqui, repisando isso, que a gente estude o Espiritismo. Ouvir palestra é fantástico, eu adoro, ouço palestras também. Agora, nada substitui o nosso esforço individual de sentar, pegar os livros e estudar. Ah, o livro dos Espíritos é chato. Tem hora que é chato, porque a linguagem é uma linguagem lá do século XIX, mas a gente consegue subir o nosso patamar com esforço, não é? A gente consegue melhorar a nossa compreensão, buscar ajuda, estudar o livro dos Espíritos, estudar as obras principalmente que Chico Xavier psicografou, porque essas obras que ele trouxe são indubitavelmente, sem nenhuma dúvida, uma complementação de todo o ensinamento de Jesus, justamente já simplificando aquilo que a codificação trouxe de forma mais condensada. E a doutrina espírita é esse tesouro que nós temos em nossas mãos e que às vezes a gente enterra, a gente deixa enterradinho numa prateleira, no corredor da casa ou numa escrivaninha, no escritório, que a gente vê e não dá valor. E às vezes a gente até reclama do preço de livro, né? A gente compra um livro espírita de 40, 50 reais, acha caríssimo. Aí vai pegar um livro jurídico e vai comprar 300 reais. Um livro que não dura um ano e a gente joga fora depois. Mas um livro que tem as verdades eternas, que vai servir para a gente até em outra encarnação, se a gente vier na mesma família, a gente acha caro, não é? E a gente pode, inclusive, fazer downloads de conteúdo que a FEB libera para a gente de muitas obras. Então, a doutrina ela é um tesouro inigualável e é parte da leveza desse fardo que Jesus propõe que nós carreguemos, o fardo leve. Com a doutrina, tudo se torna mais leve. E o Espiritismo, ele vai influenciar muito a crença, os costumes, como já tem sido feito hoje. Eu estava me recordando, dia desses, quando o filme Ghost foi lançado. Todo mundo lembra, né? Com Patrick Swayze, a Demi Moore, fazendo um casal, né, em que o moço é assassinado, etc. Depois veio Sexto Sentido, com Bruce Willis, não é, que agora está até num processo de demência. E nós tivemos Os Outros, que é um filme muito bom também, com a Nicole Kidman. Se vocês não assistiram, eu recomendo. O filme Os Outros, ele é um filme bem realista e para os espíritas. Não vou dar spoiler do filme, assistam, vale muito a pena. Como as verdades espirituais, eu não vou dizer nem só espíritas, porque é mais amplo, as verdades espirituais, elas têm recebido atenção, não é? Da mídia, elas têm recebido atenção dos campos artísticos, das expressões artísticas. Agora, isso é um caminho, é um processo. Nós estamos numa época de muitas descobertas por causa dos usos dos recursos tecnológicos, mas nós não devemos esquecer que a nossa essência é o principal a ser trabalhado. Nós ainda estamos naquela fase de nos encantarmos muito com a instrumentação. Hoje a gente tem um mundo na palma da mão, no celular. Nós já temos hoje uma vida, eu tenho 56 anos, a gente tem uma vida que quando eu tinha 10, 12 anos de idade eu jamais imaginava. Eu imaginava o futuro, até com carros voadores, algumas coisas que ainda não aconteceram. Mas eu não imaginava esses detalhes de nós termos hoje um aparelho celular fazendo tudo para a gente, que a gente passa o dia grudado nele, né? Para resolver tudo, banco, televisão, contato com as pessoas, etc. Acho que nenhum de nós imaginou isso. Mas isso é só instrumento.
que nós temos que fazer é cuidar de quem maneja o instrumento, né, das nossas almas. E o Espiritismo vai nos ensinar isso. O Espiritismo, ele vai auxiliar a que a gente edifique esse castelo, essa construção desse mundo melhor que todos nós queremos. Eu estou passando aqui mais brevemente, mas como a palestra vai estar online, depois quem quiser ler os textos com calma, isso é uma maravilha, viu? Pode pegar lá online os textos, eu também mando o arquivo para vocês de PowerPoint, não tenho nenhum ciúme com arquivo nenhum, porque isso aqui é da doutrina, não é meu. Eu que me apoderei dessas fontes aqui. E trazendo aqui essa figura muito bela, né, do Chico com o Emmanuel, com seu mentor, queria trazer um trechinho aqui do livro Consolador, que é a introdução, onde Emmanuel fala que o Espiritismo ele simboliza um triângulo de forças espirituais, com a ciência e a filosofia nos vinculando à Terra, porque a ciência, com seus métodos de experimentação, ela repete as experiências até achar uma premissa, não é? E de que aquela repetição leva à existência de uma lei física, química, biológica, orgânica. Nós temos a filosofia, que através das cogitações nos traz aí conhecimentos sobre quem somos, de onde que nós viemos, para onde que nós vamos, qual o nosso papel aqui na Terra. Mas nós temos no Espiritismo o vértice sagrado, não é? Que é a ponta do triângulo, que é... pensei que eu tinha colocado a figura aqui. A religião. Então, nesse triângulo de forças espirituais, a religião está no alto, porque é ela que nos conecta com o sagrado. Então, dos três aspectos do Espiritismo, o mais importante é o aspecto religioso. É a construção, não é só da crença, é da certeza no plano espiritual. É a gente, por exemplo, perder aqui na Terra, né, na linguagem terrestre, alguém que a gente ama muito, como muitos de nós perdemos na pandemia, e saber, ter convicção que essa pessoa continua, e que a gente conversa com ela, a gente desabafa com ela, e sabe que ela está ouvindo, e sabe que ela vai responder do jeito dela, num sonho, numa intuição. Isso é bonito, muito bonito, não é? Porque eu fui num sepultamento há 2 semanas atrás, da mãe de um cunhado, e cheguei lá e fiquei estarrecido, porque são pessoas espiritualistas, mas havia, né, um descontentamento muito grande com o falecimento da matriarca, que já estava com 95 anos. E foi preciso toda a família intervir, porque não queriam deixar nenhum caixão baixar, não queriam deixar o caixão fechar. E aí a gente vê como faz a diferença a questão da gente introjetar isso, né? Saber que a vida realmente é uma passagem, que a gente não é seres humanos numa experiência espiritual, é o contrário. Nós somos seres espirituais numa experiência carnal. Isso aqui é só um pedacinho da nossa vida de espíritos eternos, não é? Provavelmente aqueles que têm a mediunidade mais ostensiva, eles tenham até mais facilidade de sentir isso. Eu já conversei com médiuns ostensivos, aqueles que veem os espíritos, e para eles é mais natural, porque eles veem os espíritos mortos, os mortos conversam com eles, então eles acabam introjetando. Mas a fé é algo que a gente constrói sem precisar ver. Ou melhor, é crer para ver, não é ver para crer. Quando a gente constrói essa fé, e como é que a gente constrói essa fé? O estudo é uma das bases, é um dos caminhos. O estudo, a caridade, o amor, o desejo, não é? De acreditar, ele vai fazer com que essa fé exista. Eu sabia que eu tinha trazido a figura, que estava mais para frente. Então, essa é a figura aí do triângulo de forças espirituais, que simboliza o espiritismo, trazendo para nós essas luminosidades, trazendo para nós esses ensinamentos que nós necessitamos, principalmente para poder hoje ressignificar esse mundo que a gente vive. É muita informação, é muita desinformação, é muito maniqueísmo, né? Maniqueísmo é aquela mania de colocar tudo branco ou preto, esquerda ou direita. E nós que somos espíritas, sabemos que as pessoas são muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso.
O espírita verdadeiro que estuda a doutrina, ele sabe que ele não deve se polarizar em posição política, em posição de nada, porque a vida é muito maior do que isso, as pessoas são muito maiores do que rótulos, sejam rótulos sociais, rótulos sexuais, rótulos de comportamento. A gente tem que procurar enxergar os espíritos eternos que são. E isso era uma das coisas que mais me intrigava no Chico, porque Dona Nena Galves, ela falou isso na entrevista. O Chico, ele conseguia enxergar em cada pessoa uma individualidade única. E nós temos um péssimo hábito, que é de personalizar, de jogar nossa imagem nos outros, é uma deturpação da nossa natureza divina, não é? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus espiritualmente. E nós queremos que o outro seja a nossa imagem e semelhança. Que ele acredite no que a gente acredite, que ele tenha os valores que a gente tem, que ele se comporte como a gente se comporta. E isso é absolutamente equivocado. Jesus deu esse exemplo para nós, que ele acolheu todos. Claro que o Evangelho não fala, mas na época de Jesus não tinha homossexual? Claro que tinha. Claro que tinham pessoas que tinham vida como hoje se tem. E Jesus não acolheu essas pessoas? Claro que acolheu. A narrativa apostólica não colocou isso? Sim, por causa do padrão que existia à época. Mas Jesus, com certeza, até por ser uma pessoa da rua, Jesus era um morador de rua. Se é que a expressão morar, né, possa ser utilizada, eu prefiro dizer sobrevivente de rua, porque quem está na rua sobrevive. Jesus era uma pessoa de rua, ele não tinha onde pousar uma cabeça. Se a gente saísse e encontrasse ele aí fora, a gente ia encontrar uma pessoa com traços bonitos, europeus, que é o que se coloca para a gente, não é? E até o Chico confirma isso aí pela ascendência dele, que ele veio realmente com uma feição diferenciada, mas ele ia estar descalço, os pés sujos, a roupa também gasta, os cabelos imensos, a barba por fazer. A gente achar como muitos acharam, é um lunático, não é? No entanto, acolheu todos com muito amor e carinho. E é essa a proposta que o Espiritismo faz para nós, de acolhimento. É esse trabalho que vai transformar a Terra, é a nossa transformação. Então, Deus, ele não concede privilégios para ninguém. Ah, que bom que eu sou espírita, que eu acredito no plano espiritual, na reencarnação, e que eu sigo tal partido, porque com certeza eu vou para o céu, porque quem é de outro partido não vai. Já ouvi espírita falar umas coisas assim, terríveis, né? Isso é muito triste. Primeiro que casa espírita, movimento espírita, não tem que se politizar. Não existem médiums perfeitos. Eu sei que tem um médium aí, muito bom, fez um grande trabalho para a doutrina, mas que ele toma posições polêmicas e ele defende coisas ligadas a partidos políticos. Está errado. Na doutrina não tem isso, está errado, está equivocado. Talvez pela idade, talvez pelas situações em que a vida foi colocando, está equivocado. O Chico mesmo reconheceu um período em que ele não estava bem. Falou que ele chegou a sofrer obsessão um período. Alguns biógrafos colocam isso. Todos nós temos as nossas dificuldades. O que eu quero trazer para vocês é que na construção de um mundo melhor, a gente tem que ter uma análise crítica. Através do quê? Das bases que a doutrina coloca. Não é porque um médium A falou ou B falou. Kardec nunca elaborou a doutrina com base no conceito de um médium. Ele pegou vários médiums. E hoje, infelizmente, eu volto para o tema, eu falei que ia ser chato, da gente ver todo mundo procurando um caminho fácil. Pegar um médium ou pegar um orador, colocar de guru e falar, não, o caminho é esse. E a gente vai no efeito manada. Só que o caminho para Deus é individual. A gente tem que ter as nossas próprias convicções, a gente tem que ter as nossas próprias ideias. Deus criou cada um para cada um cuidar da sua vida. Quando a gente começa a cuidar muito da vida dos outros, e vai, o Chico nunca foi a público para ficar dando lição de moral em ninguém. Quando ele era procurado, ele falava tudo numa simplicidade, uma singeleza. Joguem depois no YouTube vídeos do Chico Xavier. O Chico Xavier falando. Procurem isso. Todo mundo aí tem, né, celular, tem tempo, que a gente acaba gastando tempo no Instagram. Procura vídeos no YouTube do Chico. Revisitem aí esses vídeos. É muito interessante para a gente verificar a postura que ele tinha, diferente de alguns líderes, alguns médiums, alguns oradores atuais. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa época
em que, infelizmente, as pessoas perdem a capacidade até de discernir aquilo que estão ouvindo e ficam buscando salvações mágicas, porque essa é a nossa tendência, buscar uma salvação mágica. Não, o país está ruim, é um candidato que vai nos salvar. O mundo está horrível, é o Messias que vai resolver os nossos problemas. Ele deu sangue por nós, então está tudo perdoado. Simples, né? Por quê? Porque é muito mais difícil assumir o nosso papel de Espírito Eterno. Quando Jesus fala no Cristo Consolador, ele está buscando também dizer para nós que a consolação tem que ser construída por nós mesmos. Ele deu os instrumentos, mas cada um é que vai buscar consolação dentro de si, nesses instrumentos de Jesus. E esses instrumentos vão fazer com que a gente tenha a nossa fadiga amenizada, o nosso jugo melhor. E essas fadigas, elas ocorrem porque nós somos espíritos velhos, não é? Emmanuel diz aqui numa lição: reconhecemos nossas velhas fadigas de espíritos milenários, enquistados nas trevas das nossas próprias fraquezas. Nós somos espíritos que estamos incidindo nos mesmos erros há centenas de anos, milhares de anos, porque a evolução é lenta. Olha aqui quanto tempo a gente está vivendo aqui na Terra. Eu já estou indo para a terceira idade, né, como se chama. E me sinto um menino ainda, mas estou caminhando para a terceira idade. E vejo tão pouca coisa que a gente consegue mudar de fato na nossa personalidade. Porque é difícil realmente, Jesus sabe disso. É difícil, não é? A gente sabe que é um esforço, mas é possível, é factível. Entretanto, se nos atemos ao jugo leve do Cristo, eis que todo o painel se reajusta e renova, porque então, voluntariamente, submissos ao cumprimento de nossas obrigações, entenderemos por fim que, segundo Jesus, perder é ganhar, e escravizar-se alguém à felicidade dos outros é adquirir a própria libertação para a vida imperecível. Aí a gente pensa assim, escravizar-se para a felicidade dos outros, não é? Mas tem tanto palestrante, tanta gente dizendo que a gente tem que ser feliz e jogar tudo para cima, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, que tem que viver rindo, né? Como se estivesse o tempo todo tirando foto para o Instagram, que ninguém está feio, ninguém está triste. E não é assim, não é? Viver e sacrificar-se para a felicidade dos outros é, na verdade, procurar fazer o melhor que nós temos com aquilo que nós somos. E aceitar que o melhor da gente pode não ser o melhor que o outro espera. A questão é no esforço. Né? O que vale é o esforço. Já dizia o poeta, não é? Valeu a intenção pela semente. Então, a gente tem que fazer aquilo que está no nosso alcance. E na família, muitas vezes, a gente sente também esse peso. Lembrando, não é, que para o Espiritismo, nós sabemos que a nossa família é a família que a gente precisa e a família que a gente merece. Simples assim. A gente nasceu num meio que foi planejado e que a gente construiu os afetos, os desafetos, onde nós temos encontros, reencontros, uniões e desuniões também. Olha o que diz Emmanuel aqui para a gente. Abençoa os conflitos que tantas vezes te amarfanham o coração no carreiro doméstico, sempre que o lar apareça por ninho de problemas e inquietações. É aí, entre as quatro paredes do reduto familiar, que reencontras a instrumentação do sofrimento reparador. Amigos transfigurados em desafios à paciência, pais incompreensíveis a te requisitarem entendimento, filhos convertidos em ásperos inquisidores da alma, parentes que se revelam por adversários ferrenhos, sob o disfarce da consanguinidade, lutas inesperadas e amargas que dilapidam as melhores forças da existência pelo seu conteúdo de aflição. Aceita as intimações do calvário doméstico na afeição com que se mostrem, como quem acolhe o remédio indispensável à própria cura. Desertar será retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre na matemática das causas e dos efeitos. Ou seja,
façamos aquilo que a gente pode fazer melhor dentro do nosso campo de ação. Claro que vão ter situações especialíssimas, não é, gente? Se você, por exemplo, convive com alguém que só te maltrata o tempo todo, isso não quer dizer que você tenha que ficar sujeito ali a uma pessoa abusiva o tempo todo, não é? Tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio. Agora, você vai saber auxiliar aquela pessoa, e às vezes até um pequeno afastamento é necessário para você se preservar. Se um marido e uma esposa, ou um casal, qualquer que seja, já não tem mais, como diz André Luiz, a alegria de uma simples conversa e tudo é agressão e vai partir dali para algo até físico, já passou da hora de separar. O Espiritismo não condena a separação. Ninguém deve ser obrigado a viver com ninguém. Pedra sexo de Emmanuel. Emmanuel fala lá do divórcio com naturalidade. O divórcio pode ser um retardamento de obrigações, mas quem somos nós para ficar julgando o outro que divorcia ou que se separa? Não é? Dia desses eu fiquei sabendo, meu irmão é separado, encontrou com uma pessoa que se diz espírita na academia, e a pessoa virou para ele, a senhora, e falou assim, você é separado então? Aí ele falou, sou separado e tal, não sei o quê. Você está adiando, né? Você sabe que você está adiando esse compromisso para outra vida. Olha, a que trabalho se dá a pessoa, né, que se diz espírita, para que isso? É a mania do sincericídio, né? Deixa eu pegar a sinceridade e esfregar na sua cara. Quem de nós pode saber se o casamento não tinha que acabar ali ou não? Quem é aquela pessoa que mal conhece a vida do meu irmão para saber se ele e a esposa não fizeram até de comum acordo? Existem milhões de situações e filigranas. A vida não é uma receita de bolo, não é? Então, os espíritos colocam para que a gente sempre valorize a família. Meu irmão e a ex-esposa têm uma convivência fantástica, têm 3 filhas ótimas, já casaram, estão em novos relacionamentos, viajam juntos com os novos parceiros, está tudo bem, está tudo bem. E, então, assim, é questão da gente transformar essa leveza que Jesus coloca, do jugo leve, numa opção de vida. Porque quando a gente passa a focar na gente e a tentar resolver os nossos problemas e a forma como a gente trata as outras pessoas, a forma com que as outras pessoas nos tratam vai ficar em segundo plano e a gente não vai precisar tanto esperar a aprovação também das pessoas, porque a gente gasta muito tempo esperando a aprovação dos outros. E a única aprovação que a gente tem que ter é da nossa consciência, balizada a nossa consciência no Evangelho, não é? Por quê? Porque nós somos seres imperfeitos. Às vezes nossa consciência não está tão desperta. Tem horas que a gente tem dúvidas sobre qual caminho seguir. Aí faça aquela pergunta clássica, o que Jesus faria? Não é? O que Jesus faria? O que o Evangelho indica? Mas a gente tem que pensar que carregar leveza tem muito a ver com o óbvio, é não carregar peso. E peso é aquilo que não é nossa responsabilidade, aquilo que não tem a ver com as nossas escolhas. A gente é responsável uns pelos outros num termo relativo. Mas cada um, estando adulto e capaz, é responsável por suas escolhas. Dói demais. Eu sou pai de 3 filhas adultas. Dói demais ver minhas filhas fazendo as escolhas delas e não poder meter o bedelho, queria poder escolher. Faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Não usa tal remédio, não faz não sei o quê. Mas tem que aprender pelos caminhos. São espíritos imortais também. Não são minhas filhas, estão minhas filhas. Não é? Então, tem que caminhar. Tem que aprender. Essa leveza, então, que Jesus coloca do jugo, ela vem na família também como uma experiência para que a gente possa amar e deixar ir, soltar, né, nesse sentido de não querer aprisionar. Não é amor-prisão. Ninguém deve ficar num relacionamento se sentindo preso. Né? Tudo tem que ser feito de coração. E existem almas abnegadas que conseguem ficar numa relação aonde não recebem nada e aonde dão tudo. Mas existem outras que não. E faz parte da evolução de cada um, está tudo bem. A questão é não deixar com que aquela relação se torne algo tóxico e que você também passe a criar uma aversão. Não adianta nada, né? Eu tenho uma mãezinha muito amiga lá do trabalho espírita, que aí ela ficou casada com o marido muitos anos, e o marido é uma pessoa muito problemática, violenta, difícil. E nós perguntávamos para ela, como é que está seu marido? Aí ela falava assim, está lá, aquela bênção na minha vida.
Mas ela falava aquela bênção num peso que queria dizer praga na minha vida, né? E claro, ninguém falava nada e tudo. Até que um dia ela organizou a vida dela e ela continua cuidando dele, cuida da irmã dele, que tem deficiência, mas ele não mora mais com ela. Por quê? Ela conseguiu desenvolver uma nova estrutura em que ela viu que ela fica melhor cuidando até da família dele sem ele perto. Quem somos nós para julgar? Não é? Quem sabe essa nova moldura de relação não é algo ali dentro do campo dela, e ela parece ser uma alma muito esclarecida, porque ela é daquelas almas mais desprendidas que eu já vi na Terra. É realmente um exemplo, ela merece uma palestra. Quando ela falecer, onde eu vou fazer, porque ela é uma pessoa realmente fantástica. E, para a gente finalizar, sobre essa questão do jugo, dentro do consolo, não é? A gente suportar a nossa própria cruz. A cruz de Jesus, ela foi um exemplo para isso, porque na subida espiritual, nós temos dentro de nós, carregando, todas as nossas quedas de várias vidas. E o que pesa para a gente não são os outros, somos nós mesmos. Nós que nos pesamos, não é? Carregar as nossas dificuldades, carregar as nossas sombras, carregar aquele lado oculto. Uma vez perguntaram para o Chico, como eu posso saber quem eu sou? Veja como você age quando não tem ninguém te observando o que você pensa. Esse é você. Aquela conversa escondida que a gente tem com a gente mesmo. Agora você pode fazer isso, ninguém está olhando. Agora você pode comer aquilo. Agora você pode pensar aquilo. Agora você pode falar o que você quiser. Essa conversa que a gente tem com a gente mesmo, todo mundo tem isso, né? Isso é natural. Esse eu que conversa com você mesmo, esse é o seu eu verdadeiro. Porque não está sob censura de ninguém. Não está sob nenhuma pressão social ali naquele momento. E isso é importante, porque esse eu nosso, dessa vida e do passado, é que traz as nossas cruzes que a gente tem que carregar também. E saber aceitá-las, né? Para a gente poder melhorar. E eu lembro do seu Honório Onofre Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira. Eu tive o grato prazer de conviver com ele nos últimos dias dele aqui na Terra. E ele, inclusive, fez palestras lá na nossa casa e ficou hospedado na minha casa. Quando a gente foi se abraçar para ele ir para Minas, ele falou: meu filho, a gente nunca mais vai se ver com esses olhos. Ele sabia a data e o dia que ele ia falecer. Ele foi muito próximo ao Chico Xavier. E diziam, né, e ele até me confirmou, que ele era um dos personagens do livro Ave Cristo. Ave Cristo não, há 2000 anos. Ele era Flamínio Severus, que era um senador muito próximo de Emmanuel, que era o senador Publio Lentulus. E esse velhinho muito sábio da União Espírita Mineira, uma das grandes almas ligadas ao grupo do Chico, que desencarnaram há pouco tempo, né? 2007 foi ontem. Ele me dizia: enquanto você não aceitar a sua sombra e não aprender a amar os seus defeitos, amar não é no sentido de que amo e não quero perder, é que assim, eu me aceito como eu sou. E a partir daí, você vai começar, admitindo os seus defeitos, a trabalhar eles, para que eles virem qualidades. Porque se a gente tem dentro da gente sombra e a gente não aceita essa sombra, a gente não consegue trabalhar isso. Por isso que nesse processo evolutivo é muito importante e terapêutico que a gente se examine muito. O peso que a gente carrega, como, né, a gente já colocou aqui, muitas vezes não é o peso dos outros, dos compromissos dos outros, da vida dos outros. É o peso que tem a ver com a gente, com o nosso estado íntimo. E aí os espíritas, eles são convidados, mais do que as outras religiões, a fazerem esse autoexame. E vou dizer para vocês, olha, uma terapia bem feita ajuda muito. Eu gosto de falar isso porque tem muito tabu, principalmente com as pessoas da minha geração para as mais antigas, a respeito de terapia. Psicólogo é algo essencial. No futuro, o livro Consolador do Chico tem um capítulo imenso só dedicado à psicologia. Ele fala que é das ciências mais importantes. No futuro, vai ser essencial todo mundo fazer terapia. Já devia ser. Por quê? Para a gente se conhecer. Um bom terapeuta, ele simplesmente é um espelho, onde você se enxerga, vê o que você é e resolve se quer mudar algo ou não. E aí você vai decidir o que quer mudar
E o terapeuta vai te ajudar a escolher a ferramenta certa para você mudar aquilo que você quer mudar. Não é o terapeuta que vai dizer para você. Terapeuta não é coisa de doido. Psiquiatra não é coisa de doido. Nós somos humanos. Eu falo isso aqui porque é muito comum, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, as pessoas sofrerem angustiadas silenciosamente, carregarem seus fardos, suas cruzes, sem se abrirem, sem conversarem, principalmente homens, até pela cultura que a gente teve heteronormativa, homem não chora, homem não demonstra fraqueza, homem tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então nós temos uma criação muito tóxica. E falar de sentimentos, falar o que pensa, demonstrar afetividade e pedir ajuda exige muita coragem, né? Lembro até, para encerrar, de uma frase do Pequeno Príncipe, de Exupéry, onde ele está caminhando com a raposa e a raposa pergunta para ele pergunta para a raposa, qual a coisa mais corajosa que você já fez? E ela diz assim, pedir ajuda. A gente tem que pedir ajuda. Às vezes a gente não está bem. Pedir ajuda, não é? A gente pede ajuda no centro, a gente pede ajuda para os espíritos, mas às vezes a gente precisa pedir ajuda para os encarnados, para quem convive com a gente, falar que a gente não está bem, falar que a gente precisa de acolhimento, dar acolhimento, mas também pedir acolhimento. Porque a vida é isso, é troca. E eu falo porque eu demoro muito a chegar à conclusão de que eu preciso de ajuda, né? Sou muito criticado por isso, que eu sou daquele que quer ajudar todo mundo e que no fundo às vezes está fugindo de pedir ajuda para si mesmo. E carregar a própria cruz com leveza fica mais fácil quando a gente está com muita gente do nosso lado, cada um levando sua cruz, com seu peso, com seu nome, mas acima de tudo, em boa companhia, que é o que eu desejo a vocês nessa noite, que vocês retornem para casa acompanhados dos amigos espirituais que nos envolvem aqui nessa noite e que a gente possa, com certeza, encontrar em Jesus esse consolo para a nossa vida. Fiquem com Deus.